Capítulo 1. O intruso na noite de Natal. Eram precisamente 19h20 da noite de 25 de dezembro de 2024. Na pacata residência da família Valente, em Zapopan, o ar estava saturado com o perfume do peru assado e o aroma doce do ponche de frutas. 32 pessoas, entre tios, primos e crianças, celebravam o Natal ao redor de uma mesa que se estendia por toda a sala de estar. No topo da mesa, sentado em sua cadeira de rodas e coberto por uma manta de lã, estava Dom Ernesto Valente, de 78 anos. Seus olhos cinzentos, embora cansados, vigiavam cada fresta da casa com uma acuidade que ninguém ali compreendia. O clima festivo, no entanto, era uma fachada para o terror que consumia seu neto, Lucas Valente, um engenheiro que semanas antes fora coagido pela inteligência federal a instalar câmeras em propriedades do cartel Os Escorpiões. O silêncio da rua, estranho para uma noite de Natal, foi subitamente estilhaçado. 3 caminhonetes pretas blindadas frearam em frente ao jardim. 8 homens saltaram dos veículos, vestindo coletes táticos e empunhando fuzis de assalto. O líder, um homem alto com uma cicatriz profunda na face, conhecido como o Lince, arrombou a porta principal com um chute violento que fez o batente de madeira explodir em farpas. O pânico foi instantâneo. Mulheres gritaram, crianças mergulharam para debaixo da mesa e os homens congelaram diante dos canos negros das armas. "Lucas Valente, sabemos o que você fez", rugiu o Lince, caminhando sobre o chão limpo com botas sujas de lama. "Onde estão as outras câmeras? Escolha, você fala ou começamos a executar os seus sobrinhos." Lucas deu um passo à frente, com as mãos trêmulas e o rosto pálido. "Sou eu, deixem eles em paz", implorou. Mas o Lince não buscava apenas respostas, ele buscava sangue como exemplo. 2 sicários agarraram Lucas, prensando-o contra a parede, enquanto um terceiro pegou o pequeno Tiago, de apenas 4 anos, pelo braço, levantando-o do chão. O choro da criança ecoou como um lamento fúnebre na sala decorada com luzes douradas. Foi então que, da cabeceira da mesa, uma voz rouca, porém firme como o aço, cortou a tensão. "Soltem o meu neto agora." Os sicários riram. Para eles, Ernesto era apenas um velho inválido que em breve seria uma vítima colateral. O Lince apontou o fuzil para o idoso e zombou. "Senta e cala a boca, vovô, ou você morre primeiro." O que aconteceu nos 4 minutos e 30 segundos seguintes entraria para a história do submundo de Jalisco. Dom Ernesto Valente colocou as mãos sobre os braços da cadeira de rodas. Lentamente, com um esforço que parecia desafiar as leis da biologia, ele começou a se levantar. Suas pernas, supostamente paralisadas há 5 anos, esticaram-se sob o peso do seu corpo. Sua coluna ergueu-se com a postura rígida de um oficial de elite. Quando ele removeu a manga da camisa, revelou a tatuagem de um escorpião negro trespassado por uma espada, com as letras G e O em vermelho sangue. O sicário mais jovem empalideceu e deixou o fuzil cair. "Meu Deus!" sussurrou o criminoso. "É o Coronel Valente." O fantasma do narcotráfico mexicano acabava de retornar do mundo dos mortos. Capítulo 2. O fantasma de Jalisco. O Lince sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Como comandante dos Escorpiões, ele crescera ouvindo histórias de terror sobre o coronel Ernesto Valente, o fundador do Grupo Especial de Operações, GO. Entre 1993 e 2008, Valente fora o arquiteto da queda de centenas de capos, liderando incursões que duravam minutos e não deixavam sobreviventes entre os que resistiam. Ernesto caminhou em direção ao sicário que segurava Tiago. Não havia medo em seus passos, apenas uma determinação gélida que paralisava os invasores. Ele não precisava de armas. Sua presença era o próprio campo de batalha. O sicário soltou a criança instintivamente, retrocedendo 3 passos.
Dom Ernesto levantou o pulso esquerdo e mostrou um relógio militar digital. Na tela, um cronômetro brilhava em verde, marcando 3 minutos e 15 segundos em contagem regressiva. Há exatamente 7 minutos, este relógio enviou uma sinalização de código vermelho familiar para o quartel central do GEO em Guadalajara, disse Ernesto com uma calma aterrorizante. 150 agentes de elite, 30 blindados e 2 helicópteros Panther já cruzaram o perímetro de Zapopan. Francotiradores já ocuparam os telhados desta rua. Vocês têm 2 minutos para decidirem se querem ser presos ou se querem que eu limpe o chão da minha sala com o sangue de vocês. O som de sirenes começou a ecoar, vindo de todas as direções, crescendo como uma tempestade iminente. O Lince, desesperado, tentou levantar o fuzil, mas Ernesto deu um passo à frente, ficando a centímetros do cano da arma. Eu conheço o seu prontuário, Rodrigo, sussurrou o coronel. Sei onde sua mãe mora e sei que você tem uma filha. Se um único disparo for feito nesta casa, eu garanto que você nunca mais verá o sol, nem nesta vida, nem na próxima. A pressão psicológica quebrou a vontade dos escorpiões. O barulho das armas batendo no chão de cerâmica soou como uma rendição absoluta. Segundos depois, holofotes de alta potência iluminaram as janelas e a voz do capitão André Rocha ecoou no megafone. GO, rendam-se agora! Os agentes de elite invadiram a casa com a precisão de um mecanismo de relógio. Em menos de 2 minutos, os 8 sicários foram algemados e arrastados para fora sob o olhar atento de Dom Ernesto, que agora sentava-se novamente em sua cadeira, não por necessidade, mas por escolha. Lucas abraçou Sofia e o pequeno Tiago, soluçando de alívio. O capitão Rocha aproximou-se de Ernesto e fez uma continência formal, seguida de um abraço respeitoso. O senhor nunca para, não é, coronel? Perguntou o capitão. Ernesto apenas olhou para a árvore de Natal, cujos enfeites brilhavam indiferentes ao caos. Um soldado nunca deixa de ser soldado, André. Ele apenas espera pelo momento em que sua família precise de um fantasma. Capítulo 3. O chamado da honra. A Casa dos Valente tornou-se o centro de uma operação federal sem precedentes. As câmeras instaladas por Lucas revelaram uma rede de corrupção que levou à prisão de 100 membros dos Escorpiões nas 72 horas seguintes. No entanto, a segurança da família estava comprometida. Dom Ernesto assistiu seu neto e Sofia serem levados para o programa de proteção a testemunhas, sabendo que talvez nunca mais os visse com as mesmas identidades. No jardim, perto do abacateiro que plantara há 40 anos, ele despediu-se de Lucas com um abraço que cheirava a Old Spice e tabaco. Cuide deles, meu filho, sussurrou o velho coronel. A minha guerra continua aqui para que a sua nunca mais aconteça. Semanas depois, Ernesto recebeu em seu pequeno apartamento uma visita oficial da Agência Antidrogas e do Alto Comando Militar. Eles trouxeram uma proposta que ele não poderia recusar. O cartel estava se reorganizando mais rápido do que o governo conseguia prever. Precisavam de alguém que pensasse como um predador para treinar a nova geração do GEO. Ernesto olhou para a sua cadeira de rodas, agora apenas um objeto de decoração, e depois para o convite assinado pelo diretor regional. Ele aceitou. Aos 79 anos, o coronel Ernesto Valente voltava à ativa, não mais como operador de campo, mas como o mentor de uma unidade de 32 recrutas selecionados a dedo entre os melhores do país. Entre esses recrutas estava a tenente Bia Soares, uma ex-atiradora de elite cuja história pessoal de perda para o cartel a tornava a aluna mais aplicada. Ernesto não tinha misericórdia nos treinos. Ele os acordava às 03h00 sob chuva torrencial e os forçava a entender que o medo não é um inimigo, mas um combustível.
Se o cartel entrar na casa de um inocente, eles não vão esperar vocês tomarem café, gritava ele caminhando entre os jovens que rastejavam na lama. Bia Soares via em Ernesto o exemplo de que a integridade é a única arma que o crime organizado não consegue comprar. O treinamento era brutal, mas necessário para enfrentar a sombra que cobria Jalisco. Capítulo 4. O último legado. 3 meses após o início do treinamento, a inteligência revelou que o cartel havia colocado um preço de 5 milhões de pesos pela cabeça de Ernesto. Ele apenas sorriu. No entanto, o perigo era real. Um informante dentro do programa de proteção havia vazado a localização de Lucas, no norte do país. Ernesto não hesitou. Ele usou a sua rede de contatos para extrair o informante e coordenou, de longe, o resgate seguro da sua família. Ele provou mais uma vez que o seu poder não vinha da força física, mas da lealdade que cultivara durante décadas. Lucas e Sofia foram movidos para o exterior, finalmente seguros, carregando o nome Valente apenas na memória. Ernesto Valente retirou-se definitivamente do serviço aos 81 anos. Em sua cerimônia de despedida, 200 agentes do GEO levantaram-se para uma ovação de 5 minutos. Suas estatísticas eram lendas, 0 baixas civis sob seu comando. Ele morreu pacificamente aos 86 anos, cercado por fotos de seu bisneto, o pequeno Ernesto Júnior, que crescia ouvindo histórias sobre o bisavô, que se levantou de uma cadeira de rodas para enfrentar o mal. Seu funeral foi privado, mas as ruas de Zapopan viram uma guarda de honra silenciosa composta pelos agentes que ele treinara. O legado de Ernesto Sanches Valente permaneceu vivo através de Bia Soares, que se tornou a capitã mais condecorada do GEO, e através de cada família em Jalisco que podia dormir um pouco mais tranquila. Ele não venceu a guerra contra o tráfico, mas provou que uma única pessoa, armada com princípios e coragem, pode mudar o curso da história. Ernesto mostrou ao mundo que o valor não tem idade e que os verdadeiros heróis não usam capas, mas às vezes vestem pijamas de flanela e pantufas enquanto esperam o momento de proteger o que amam. Reflexão e encerramento. Esta história de Dom Ernesto Valente é um lembrete poderoso de que a verdadeira força de um homem reside no seu caráter e no amor pela sua família. O crime organizado pode possuir armas e dinheiro, mas nunca terá a lealdade e a honra de quem luta por um propósito justo. Ernesto não derrotou o cartel apenas com tática militar, mas com a coragem de ser o escudo para os seus entes queridos. O que você faria se estivesse no lugar de Dom Ernesto? Teria a coragem de enfrentar 8 homens armados para proteger a sua família? Deixe a sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que pensa sobre o equilíbrio entre dever e sacrifício. Se este relato de coragem te inspirou, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias reais do submundo. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo estes relatos de honra. Vemo-nos na próxima história.